Boa noite, pessoal, tudo bem? Deus nos abençoe, nos ilumine, que os amigos espirituais possam nos envolver nesse momento, né? Damos início a mais um estudo da sexta-feira, esse estudo de Evangelho, né? Pedindo ao Cristo aí para nos abençoar. Fecha essa janela aqui para não fazer barulho, né? Pedindo a Jesus aí para nos envolver com muito amor, com muita luz. Ó, a Clarice, tudo bem? A Clarice tinha até perguntado sobre o estudo de mediunidade, né? Desculpa não ter te respondido, Clarice, mas a gente ainda não começou não, né? Quando voltar da pandemia, a gente tem um projeto aí de fazer um estudo, sim, né? Na verdade, dar continuidade ao que a gente está fazendo na casa, tá bom? Pessoal, hoje, né, é o nosso dia de estudar Evangelho e a gente vai, né, a pedido dos companheiros lá do grupo do Amigos do Caminho, né? A gente vai hoje estudar o texto que está em Mateus capítulo 24, versículo 44, né, que algumas pessoas chamam da parábola, né, do ladrão, né, da parábola do vigilante, que é, né, na verdade, uma parte do sermão profético de Jesus, né, vamos dizer assim, um apanhado ali dentro do sermão evangélico, sermão profético do Cristo, aonde Jesus vai falar, né, sobre a questão, né, do momento espiritual que nós estamos vivendo hoje, né? Então a gente vai ler o texto aqui, né, e ele vai nortear aí a nossa conversa nessa noite, né? Lembrando a todos aí que a gente, né, tem por interesse, né, por intuito, tá fazendo esse estudo, né, com a ajuda aí dos amigos espirituais, né, que nos inspiram, que nos ajudam, e dentro do conteúdo da doutrina espírita, né, que é a doutrina que nos recebe aí com tanto carinho, com tanto amor. Tá? Não assuste com esse bagulhinho de teclado não, é porque é o Luke aqui brincando no computador aqui do meu lado, tá? É só o bagulhinho dele teclando aqui, né, Luke? Sim. E aí nós vamos iniciar, né, o nosso estudo de hoje. Eu vou fazer a leitura do texto, né, e a gente vai comentando, tá? Ele começa um pouquinho antes, né? Ele fala assim, ó: vigiai, pois, né? Eu estou entrando um pouco atrás para a gente poder contextualizar. Porque não sabeis que hora virá o vosso Senhor. Sabei que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e, sem dúvida, não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós também preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que menos pensardes. Então aqui, né, esse texto aqui ele tem um significado que o pessoal chama de escatológico, né? O que é um significado escatológico? Né? É um significado, né, que muita gente associa com a segunda vinda de Jesus, né? Que o Jesus estaria falando ali do momento que ele vai retornar ao nosso mundo. Mas na verdade, se a gente for analisar bem, né, esse comentário do Cristo aqui nada tem a ver, né, com o retorno de Jesus, né? Em primeiro lugar, porque os amigos espirituais falam que Jesus nunca foi embora, né? Para ele retornar ele deveria ter ido, né? E ele nunca falou que iria, né, e que nos deixaria sozinhos, né? Ele falou que ia preparar lugar para nós e que estaria conosco até o final dos tempos, né? Vamos lembrar que mesmo depois lá do chamado fenômeno da ascensão, né, quando Jesus sobe aos céus, né, que tem um simbolismo ali bem interessante, nós vamos ver Jesus aparecendo várias vezes para outras pessoas, inclusive, né, para o Paulo de Tarso, para outros personagens lá, para o próprio João Evangelista, né, muitas e muitas vezes, né, indicando que essa ida de Jesus, né, não era uma ida que não tinha volta, né, dado que os espíritos, né, do nível do Cristo, eles podem ir aonde que eles quiserem, eles não estão limitados a determinados ambientes, né? Um ser como o Cristo, ele pode, né, dentro da sua capacidade espiritual, ele pode estar e ir em qualquer lugar que ele achar melhor, né, que for necessário para ele naquele momento, né? Então a gente já começa com isso. E ele vai fazer uma comparação muito interessante. Ele vai falar do pai de família que se prepara para receber um ladrão, né? Então ele fala assim que se o pai de família soubesse, né, a hora que o ladrão vem visitá-lo, que ele, né, deixaria ali, né, ele ficaria vigiando e que ele não permitiria que o ladrão minasse a casa dele, ou seja, que o ladrão roubasse a casa dele, né? Minar é cavar, né? Normalmente é um termo que eles usavam para cavar buraco, fazer um buraco. Então assim, o ladrão vai minar a casa, ou seja, ele vai fazer um buraco ali na parede, atravessar e entrar para roubar. E aí o que é interessante nesse sentido aí? Porque muitas vezes nós esperamos, né, que a espiritualidade superior venha resolver as nossas questões
de maneira externa, ou seja, que os espíritos, que Jesus, né, que o guia espiritual, que os espíritos iluminados venham até nós, né, resolver as nossas demandas sem que a gente esteja preparado para isso. É uma coisa que a gente vai perceber aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Por isso estáis vós também preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que menos pensardes. Né? Qual que é essa preparação? Nós temos vários aspectos aí para os quais nós devemos estar preparados. Primeiro, né, eu acredito que é para a nossa morte. Tá? Um dos aspectos para qual a gente deve se preparar sempre é para a nossa morte, porque um dia, né, nós vamos deixar esse corpo físico. Um dia nós vamos deixar esse mundo aqui de provas e expiações, esse mundo do nevoeiro, né, como os espíritos falam lá no livro Renúncia, né, e nós vamos retornar à pátria espiritual, que é o nosso ambiente real, que é, né, a nossa verdadeira casa. E muitos de nós, né, nesse momento de retorno, estamos, vamos dizer assim, sendo pegos com as calças na mão, ou seja, estamos despreparados para retornar, né, para o plano espiritual. O companheiro está perguntando aqui, Marcelo, seria a continuação da parábola do servo bom e do servo mau? Também, né? Tá ligado também, né? O bom servo é aquele que faz aquilo que o senhor dele pede, né? O mau servo é aquele que promete que vai fazer e não faz. Também tem a parábola dos dois filhos, né? Que tem uma conotação bem semelhante, né? Que vocês vão ver que sempre Jesus trabalha essa ideia da dualidade, né? A parábola dos dois filhos, né? O filho pródigo vai trabalhar a dualidade, a gente já até conversou sobre isso, né? Nós temos lá os dois filhos, né? O filho mais velho, né? E o filho mais novo, né? Cada um dos dois tem uma prova diferente, né? Vocês vão notar que é sempre assim, são provas diferentes em situações semelhantes, né? Na parábola do filho pródigo, o filho mais novo, dada a sua inexperiência, ele vai dissolver tudo que o pai dele deixou para ele. E vai ser testado nisso. E ele vai voltar e vai tentar aprender com aquela lição. O filho mais velho, ou seja, o filho mais experiente, né, espiritualmente mais antigo, ele não vai dissolver os bens dele, porque ele já sabe, talvez por experiências passadas. Mas qual que é o teste do filho mais velho? Aceitar o retorno do irmão mais novo. Né? Então cada um deles vai ter, na mesma situação, gerar provas semelhantes. Aqui, né, quando a gente fala do servo bom e do servo mau, que também tem muito a ver com outras parábolas de Jesus, quer ver a outra parábola dos dois filhos, como a gente falou, né? Que o pai tinha dois filhos e ele vira pro filho e fala assim, vai trabalhar na minha vinha. Aí o filho fala assim, vou, eu tô indo. Passa um tempo, o filho não vai. E ele vai no outro filho e fala assim, vai trabalhar na minha vinha. O filho mais velho, né, o outro filho, fala com ele, não quero trabalhar nada não, quer saber disso não, e manda o pai embora. Mas aí passa um tempo, o filho fala, sabe uma coisa, eu vou, levanta e vai. Né? Então ali nós temos duas situações. Nós temos ali o diferente que gera aprendizado. Muitas vezes nós estamos de lados diversos. Nós vamos ver outro exemplo disso, é o fariseu e o publicano. Né? A prece do fariseu, né, que é a prece lá do cara que se exalta, né, porque achava que era perfeito, e a prece do publicano, que é a prece do cara que se humilha, né, porque reconhece as suas fragilidades. Cada um dos dois estava num momento de prova diferente. Então cada um dos dois estava num contexto diferente. Aqui, né, nesse evangelho, nessa preparação que Jesus fala pra gente, né, ele vai falar assim, o Filho do Homem virá na hora em que menos pensardes. Ou seja, as nossas necessidades espirituais, elas vão aparecer na nossa vida nos momentos que nós menos nos preocuparmos com elas. Né? Por quê? Porque para nós hoje, é uma coisa que o Liel sempre fala, para nós, felicidade é satisfação. Tá? No nosso nível evolutivo, nós aqui que estamos aqui hoje, né? O que é ser feliz pra gente? É quando os nossos sentidos estão satisfeitos, quando nós temos algum tipo de prazer sensorial, ou seja, felicidade para nós, no nosso nível evolutivo, né? É algo que agrada a visão, ou olfato, ou paladar, ou tato, ou audição. Quer ver um exemplo disso? Sou feliz quando eu vejo uma pessoa muito bonita que está perto de mim e fala que me ama. Né? Sou feliz quando eu sou elogiado. Alguém me elogia, Marcelo, cara legal. Né? Sou feliz quando alguém me faz um carinho. Sou feliz quando eu como alguma coisa gostosa. Sou feliz quando eu sinto a fragrância suave. Né? E normalmente a felicidade para nós ainda é muito sensorial. Por isso, a felicidade que os espíritos superiores experimentam ainda, né, é distante da gente. Porque nós esperamos
uma felicidade sensorial. E a felicidade sensorial, ela nasce do quê? Da satisfação do prazer. Por isso que gera-se em nós o vício. Né? O que é o vício? O vício é um comportamento repetitivo, né? A fim de se buscar alguma situação de prazer. Então, por que o cara ele é viciado em sexo? Porque ele busca o prazer sexual o tempo todo. Aquilo lhe dá uma satisfação. Por que o cara é viciado numa bebida, numa droga? Porque ele busca, né, o prazer sensorial de que quando ele usa aquele entorpecente, ele vai sentir. Por que tem gente que é viciado em si mesmo, vaidoso? Porque ele precisa ouvir, né, dos outros o quanto ele é lindo, interessante, bonito, inteligente. Né? Por que o orgulhoso, né, ele precisa saber de si mesmo que ele está bem? São vícios sensoriais. Né? São satisfações. Só que essas satisfações sensoriais, elas são também passageiras. Porque, na verdade, elas existem para nos ensinar que tem satisfações maiores do que essa. E aí, o que nós fazemos? Nós buscamos repetidas vezes a mesma satisfação. Então, em vez de eu beber uma vez, eu bebo 500. Né? Por quê? Porque eu estou viciado naquela sensação prazerosa que aquela situação me causa. Vocês estão entendendo? E aí, nós transformamos o prazer naquilo que nós chamamos de vício. Né? Boa noite. Boa noite. Em que sentido estarmos preparados para a nossa morte? Na nossa reforma íntima, pensarmos no dia dela, estarmos preparados para a morte é estar consciente que ela faz parte da vida. Né? Muita gente, quando você fala morte, a pessoa até embranquece e quer mudar de assunto. Né? Isso é uma prova que a pessoa não está se preparando de jeito nenhum. Na verdade, ela foge da ideia da morte. Né? E a morte, nós vamos nos preparar de duas formas. Nós temos que preparar para a nossa morte. Nós temos que preparar para a morte daqueles que nós amamos. Né? Por quê? Porque se a gente ama de verdade, nós vamos preparar a nossa família para a nossa ausência. Hoje de manhã eu estava conversando com o Luke aqui, né? Meu pequeno, e ele virou para mim e falou assim: pai, eu tô com medo de você morrer. Né? Esses são os medos que aparecem, né? Não quer dizer que eu vou morrer, não. Tá? Espera, não. Né? E aí eu falei com ele, né? Por que você tá com medo de morrer? Eu falei, não sei. Aí eu falei assim, olha, todos nós vamos morrer. Eu vou morrer e você vai morrer também um dia. Né? Mas eu espero que não seja agora. Isso é uma preparação. Tem que ficar falando demais, contando história, aprofundando o negócio? Não. Né? Houve uma demanda, você trabalhou aquilo. Né? Tá, nós vamos falar um pouquinho sobre as formas de felicidade além da sensorial. Dentro aqui da parábola nós vamos falar. Tá bom, Diogo? Vamos lá. Né? E ele continua. Quem julgais que é o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua família para lhe distribuir de comer a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar procedendo assim. Na verdade vos digo que lhe confiará o governo de todos os seus bens. Mas se aquele servo mau disser em seu coração, o meu Senhor tarda a vir, e começar a bater nos seus companheiros, e a comer, e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo, num dia em que ele não espera, e na hora em que ele não sabe, e o fará em pedaços e porá a sua parte entre os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus aqui está falando da preparação. Né? Ele está falando da nossa preparação diante das possibilidades espirituais. Então, muitas vezes, o que acontece? Estar preparado não quer dizer que a gente tem que ser perfeito. Vamos lembrar, gente, uma coisa que é muito importante para a gente introjetar o momento espiritual que nós estamos vivendo. Os bons espíritos, os espíritos que estão a caminho de se iluminar, são aqueles que desejam o bem. O desejo do bem é a característica que nós precisamos desenvolver. O que é desejar o bem? É nos esforçar para sermos melhores. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os amigos espirituais falam para Kardec isso. O bom espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Olha que interessante. Então os espíritos eles são muito prudentes nessa questão. Falam assim, olha gente, o que vocês precisam de esforço. Não quer dizer que vocês vão vencer tudo. Isso quer dizer que vocês devem ser pegos intimamente numa posição de desejar fazer o melhor. Então quando o Senhor chegar, que são os grandes momentos da nossa vida, nós vamos ser surpreendidos. Então normalmente o que nós precisamos é apenas de uma intenção do bem. A intenção é a raiz de toda a construção espiritual. E isso parece pouco, parece muito pouco, mas não é.
né, voltando à questão da satisfação, né, como nós ainda somos seres muito materializados, nós ainda precisamos, né, de contato material, né, e nós precisamos, acima de tudo, né, de sentir. Né? Tal é a condição do encarnado. Né? Por que a gente encarna? Porque a gente está num corpo físico. Porque o corpo físico favorece as sensações, né? Falando aí dos sentidos. E a vida sensorial, ou seja, o que a gente sente, o que a gente cheira, o que a gente prova, o que a gente escuta, o que a gente enxerga, o que a gente toca, são coisas prazerosas. E a felicidade pra gente, né? Dentro desse limite, né? É algo que proporciona prazer. Então, eu sinto prazer, eu sou feliz. Né? Isso no início do nosso processo evolutivo. Vai chegar um momento, e já está chegando esse momento, que as questões sensoriais, ou seja, aquilo que eu chego, que eu sinto, que eu enxergo, que eu escuto, começam a não nos preencher totalmente. Existe uma sede de algo mais que nós não sabemos de onde que vem essa sede. Que na verdade é o nosso espírito eterno, imortal, né? O nosso ser real, né? Aquilo que nós somos, a essência divina, né? Que aspira e que busca algo mais. E aí nós vamos começar a aprender a nos satisfazer, não com aquilo que nós recebemos de impressão sensorial, mas com aquilo que nós doamos de impressão sensorial. Notem que a caridade, ela está muito ligada com doação. Né? Então, uma boa palavra. Olha só, antes eu precisava ouvir para ser feliz. Agora, quando eu falo, estou modificando um pouquinho. Eu estou sendo feliz, porque eu estou consolando. Né? Antes eu precisava ver coisas que me agradavam. Agora, talvez eu comece a perceber que quando eu vejo o outro feliz, ou aquele que eu amo feliz, eu tenho prazer. Antes eu precisava saborear algo, né, patente. Mas muitas vezes, quando você vê lá alguém, né, sorvendo um alimento, né, e você sabe que aquela pessoa está passando fome. Já viu a famosa alegria da avó? Né? Eu lembro que eu ia na casa da minha avó, né? Das minhas duas avós, né? Que Jesus as abençoe lá, que eu sei que elas estão muito bem, porque elas eram espíritos admiráveis em vários aspectos. E eu lembro quando eu ia lá e eu comia, elas falavam assim: nossa, é bom demais fazer comida pra você, que você come com a vontade. Eu comia lá, tinha a minha avó materna fazia uns queijos gostosos, eu mandava aqueles queijos. Ela falava: nossa, avó, é trem bom demais fazer queijo todo dia. E eu comia e ela me dava mais. A minha avó paterna já fazia um monte de doce, um monte de coisa gostosa também, e ela ficava feliz quando eu comia, né? Ou seja, você está aprendendo a ser feliz com a felicidade do outro. O primeiro momento de despertar aí da nossa felicidade real é quando a gente começa a sair da felicidade do prazer da gente, da felicidade de perceber o prazer alheio. Né? Então nós temos e a felicidade do toque. Né? Quando a gente recebe um carinho, um abraço, um beijo da nossa mãe, do nosso pai, de alguém que nós amamos, nós nos sentimos felizes. Mas nós também já aprendemos a felicidade de abraçar alguém, de chorar junto. Né? Então nós estamos caminhando lentamente dentro do processo espiritual, né, para uma forma de felicidade que já não precisa mais do contato sensorial. Porque só de eu ver alguém ser feliz, eu sou feliz também. Que é a felicidade dos grandes espíritos. Né? A felicidade dos grandes espíritos, dos espíritos iluminados, né, segundo o livro dos espíritos, é fazer o bem, atender à vontade divina, né, e serem os distribuidores do amor de Deus pelo universo. Que é uma coisa muito próxima de que Jesus fala, né? Ele fala da comida e da bebida dele, né? Que é fazer a vontade do Pai. Né? Ele fala assim, ó, sou feliz porque vocês são meus amigos. Olha que interessante. A felicidade de Jesus consiste, né, na percepção da nossa amizade. E a gente conversava sobre Deus hoje, né? E a gente pensava o seguinte, será que Deus fica triste, né? E foi até o Eduardo, tá, Vani, que estava falando sobre esse Deus sempre solitário, né? E a gente pensava o seguinte, né, de conversando sobre isso, né, que Deus, né, ele nos cria, tem até uma discussão filosófica dos espíritos de luz, né? Os espíritos de luz falam, né, os amigos espirituais falam que lá nas regiões iluminadas, lá onde eles vivem, aqueles planos superiores lá, né, onde só existe amor, bondade, que a gente nem entende direito como é que é, né? Eles falam assim que muitos espíritos superiores, eles se questionam se Deus criou tudo que existe no universo porque ele se sentia sozinho. Né? A gente sabe que a criação de Deus é constante, né? Enquanto nós estamos conversando que Deus está criando, nunca para. Né? Uma das características divinas é a criação. E aí, né,
Um dos amigos espirituais, né, o Liel, estava falando isso com a gente e falou assim, olha, a gente estava com essa dúvida lá nas regiões superiores e aí nós fomos perguntar para alguém que sabe mais que a gente. Eles foram atrás do Francisco de Assis, né, do João Evangelista, né, São Francisco, da Igreja Católica. E aí eles chegaram lá, né, porque o Francisco é um grande mestre do amor, né, e falou assim, né, Francisco, nos fale, né, por que Deus nos criou? É porque ele não queria ficar sozinho? Aí diz que o Francisco pensou, olhou para eles com aquele amor, né, com aquele olho, né, que já viu as estrelas do infinito, né, com aquele coração que está conectado diretamente com o coração de Jesus, e falou assim, não é porque ele está sozinho. Deus nos criou porque ele quer dividir o seu amor. Então toda experiência da felicidade é uma experiência que está na doação. O segredo da felicidade real, né? Que não quer dizer que nós temos que viver isso agora, porque nós estamos caminhando, nós somos espíritos jovens ainda, estou falando a gente, né, que está aqui encarnado, né? É doação. Todas as vezes que nós fazemos algo de doar, né, para o nosso próximo, seja o que for, né? Quando a gente fala doação é o tempo, é o olhar, é o toque, é a palavra, é a atenção. Todas as vezes que nós temos uma ação de doação, nós caminhamos para sermos felizes. E é interessante que é isso que nós esperamos da espiritualidade. Já pararam para pensar nisso? Nós queremos imagina que Jesus vem aqui. O que eu quero que Jesus faça aqui? Primeiro, eu quero que Jesus me abrace. Né? Tem que acabar, eu te amo. Né? Segundo, eu quero que Jesus fale comigo, me console. Eu quero escutar. Né? Eu quero que Jesus me ore, que eu veja ele na minha frente e fale, nossa, Jesus existe, que maravilha. Né? Então eu quero que Jesus me toque. Vocês estão entendendo? Então a felicidade é sensorial para nós. Né? E o que é felicidade com um ser igual a Jesus? Oferecer isso pra gente. Né? E nos ensinar a oferecer isso para os outros. E aí nessa sensação, né? Nessa medida dessa transfusão de amor, né? É que nós vamos crescer espiritualmente. Tinha uma frase muito interessante, né? Na época dos cristãos primitivos, o Lucas falava assim que eles tinham um ditado na época dos cristãos, lá naquela época eles eram perseguidos, lá aquela coisa toda, né? O Pedro, Paulo, que o pessoal, né? Que eles falavam assim que o sangue dos cristãos era semente, né? Os romanos gostavam de falar isso. Porque para cada cristão que você matava aparecia 10. O negócio esguichava o sangue, onde aquele sangue tocava, cara, isso é metafórico, né, gente? É uma metáfora, né? Por quê? Porque muitas vezes o exemplo do amor dos cristãos comovia outras pessoas que se tornavam cristãos também. E era por isso que o cristianismo ele alastrou, né, pelo Império Romano, né, porque espiritualmente o Império Romano vivia uma época muito próxima da nossa. Eles tinham muito recurso, né, dentro daquela sociedade, é claro, né, não comparando com a gente. Eles tinham muito dinheiro, eles tinham muito poder, eles tinham domínios, né, mas eles estavam espiritualmente vazios. Os romanos enchiam os templos dos deuses antigos, né? Porque eles gostavam de pegar a religião dos outros, né? Então tinha muito templo dos deuses egípcios, tinha templo dos deuses gregos, que eles mudavam o nome, né? Transformavam os deuses em Júpiter, né? Atena em Minerva, Hera em Jano, né? Ares em Marte. Eles mudavam o nome do deus e começavam a rezar pro cara, né? Só que aquilo eles tinham um grande vazio íntimo. E aí, quando chegou essa religião, né, vinda lá de Israel, num lugar que eles não achavam, né, como diria lá o Pôncio Pilatos, só tinha pedras e os santos profetas, né, a única coisa que tinha em Israel era isso. Vem essa religião, que não era a religião dos judeus, né, mas que era uma religião que tinha toques de amor, porque ela falava aos corações. E era uma religião que não pedia nada, era uma religião que não esperava nada. É uma religião que oferecia para as pessoas consolo, harmonia e amor. E aí quando eles viam, né, um Paulo todo cheio de cicatrizes, todo arrebentado, né, porque o Paulo tinha sido torturado, apanhou um monte de vezes. Eles viam lá um Pedro idoso lá com a sua bengalinha, né? Eles viam o João Evangelista lá, né, velhinho, né? E viam outros companheiros, né, falando de Jesus, pessoas cansadas fisicamente, né, envelhecidas, mas com olhos que brilhavam. E aí, né, isso comoveu o coração do Império Romano. E aí eles falam que isso foi a causa da queda do Império Romano. Talvez tenha sido. Porque a essência do Império Romano não era cristã. E quando vem o cristianismo real, né, que é o amor, ele rui aquele império lá de fachada e de ilusão a tal ponto que acaba. Apesar de que se construíram outros impérios depois, né, de ilusões, mas isso faz parte da nossa caminhada evolutiva. Né?
A Márcia está falando aqui, fora da caridade não há salvação. Frase linda, não só como frase, mas principalmente como no sentido da ação, exatamente. A caridade é muito mais do que doar um prato de comida, tá? A caridade é a certeza de que nós estamos conectados. E o que eu preciso, você precisa também. E na medida que a gente percebe isso, somos mais felizes. Nós precisamos de ser mais felizes, né? E muitas vezes nós buscamos a felicidade na satisfação. E aí vem prazer, que um dia foi felicidade, porque prazer também é felicidade, né? Para os espíritos mais primitivos, o prazer é felicidade, tá? Se você pega o seu cachorrinho, né, você faz um carinho nele, dá uma comida para ele vai entrar numa sensação prazerosa muito grande. Ele vai ser feliz dentro daquela expressão ali, né, da mentalidade primitiva dele. Se eu pego a minha gatinha aqui, boto ela no colo, faço um carinho, deixo ela deitar em cima de mim quando ela gosta, ela vai começar a ronronar, né? Ela começa a fazer um motorzinho, né? Aquilo é uma manifestação do quê? De prazer. Dentro da capacidade evolutiva dela, ela está sendo feliz, né? E os animais precisam de muito pouco para serem felizes. Nós também, aos olhos da espiritualidade, né? Então e aí o que acontece? Só que nós ainda não aprendemos isso. Então a gente sofre pelo aquilo que a gente não tem, pelas perdas, né? E a perda é a maior das ilusões, porque para você perder você tem que ter. E quando nós aprendemos que nós nada temos a não ser aquilo que carregamos na nossa intimidade, nós nos libertamos da dor, da perda. Isso é sabedoria espiritual que nós precisamos, né, adquirir com o tempo. Né? É interessante, né? E aí, né, Jesus está falando do servo fiel. O servo fiel é aquele que se prepara para fazer o bem. Todos nós podemos ser convidados a fazer o bem agora, daqui a pouco, daqui a uma semana. Né? Estar pronto não quer dizer acertar sempre, nem ser perfeito. Né? É estar disposto a realizar e a agir. Né? Muitas vezes nós somos médiums, né? E somos médios do bem, porque nós permitimos que o bem flua através de nós. E muitas vezes para você fazer o bem só precisa disso. Deixar que ele passe por você, que ele se movimente. Né? E quando ele se movimenta por nós, nós somos os primeiros beneficiados dele. Sem muita preocupação, sem muito sofrimento, sem muita dor, sem querer ser perfeito, né? Além do que nós damos conta, que até perfeição do ponto de vista espiritual é algo relativo. Né? Seja perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Jesus fala isso, né? Você pensa, nossa, nós estamos lascados. Como é que eu vou ser perfeito igual a Deus? Né? O Pai Celestial é o Pai do jeito que a gente entende, ou seja, Deus dentro do nosso nível de consciência. Então eu dou conta de ser perfeito dentro do meu limite. Se eu viver aquilo que está dentro do meu limite de consciência, eu estou sendo perfeito. Sabia? Claro que o meu limite de consciência é diferente do seu. Concordo com você. Aqui somos todos inquilinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui nada levamos. Só levamos aquilo que está no nosso coração, que são os valores, as experiências, né? Os pedidos de desculpa que nós oferecemos, os aprendizados, inclusive com os erros, né? Nós vamos aprender, porque muitas vezes a gente fala aquilo que a gente não queria, né? A gente escuta aquilo que a gente não queria também ouvir, e às vezes aquilo que a gente escuta do outro, ele também não queria falar com a gente. Nós temos que lembrar disso, né? Porque às vezes, assim como nós falamos muita coisa que a gente não gostaria, que a gente se arrepende, às vezes a pessoa fala com a gente algumas coisas que ela se arrepende depois, mas é difícil pedir perdão, é difícil pedir desculpa, a gente não sabe disso, né? A gente fica constrangido, né? Então a gente, à medida que a gente cresce espiritualmente, a gente vai aprendendo, né, a cobrar menos porque entende mais. Cada vez que eu buscar entender mais, eu vou cobrar menos. Cada vez que eu buscar cobrar mais, né, eu vou me perder, que eu não vou entender nada. Todos os espíritos ignorantes são extremamente cobradores. O espírito trevoso, a característica deles é cobrar, culpar o outro. A culpa é sinal de infância e atraso espiritual. O espírito inferior culpa tudo e todos, né? Culpa a si mesmo, culpa o outro, né? Eu já visto as regiões umbralinas, você lê nos livros aí, ó, não precisa nem ser médium, não. Os espíritos que estão no umbral, o que eles falam o tempo todo? Porque eu estou aqui, porque o outro me traiu, me roubou, me fez, me aconteceu, me tirou, me tomou, me fez, e não pode, e eu sofro, e assim, e assado.
Você vai é a mesma coisa que você ir num presídio. Ninguém é responsável de nada, todos são inocentes e a culpa é sempre de alguém que armou pra esse que tá lá fora. Os espíritos inferiores também são assim, eles nunca são culpados, né? Ou seja, eles nunca são responsáveis. A culpa é sempre de alguém, né? E eles sofrem ali porque alguém armou pra eles. Mas eles vão se vingar, né? Eles falam isso, pelo menos, né? E não percebem que o maior inimigo deles é eles mesmos, tá lá dentro, né? E eles sofrem. Porque o sofrimento, ele nasce da nossa incapacidade de nos ajustarmos à justiça. E entender a justiça é entender que Deus é bom. Porque justiça está ligada com a bondade. Porque misericórdia Jesus quer, não sacrifício. Muitos de nós querem que aquele que a gente não gosta seja sacrificado, né? A gente é meio que, né? Mas é isso, né, gente? Nós estamos falando aqui da parábola do ladrão, né? Que vem, que nos pega desprevenido, né? E que a gente consiga aí, né? Estar cada vez mais prevenido, né? Diante das situações aí do espírito imortal aí que nós tanto precisamos, né? Para que a gente possa estar melhor, né? Sofrer menos, chorar menos, amar mais, né, meus amigos? Quem quiser falar, né? Entra então aquela questão de quem é dado, mas você vai cobrar. Sim, mas você vai cobrar pela própria consciência. Porque à medida que eu sei, eu me cobro. Mas a palavra cobrança também é uma tradução muito infeliz muitas vezes. Porque para nós cobrança é algo agressivo, né? Então aquele que é muito dado, muito será responsabilizado. E quem responsabiliza somos nós mesmos. Quando a gente fala cobrado, né? E aí entre essas questões de tradução, parece que alguém vai cobrar da gente. Parece que a gente vai chegar no céu, né, no plano espiritual, e falar: Marcelo, você não fez, você não deixou de fazer, você, né? E aí nós já trememos na base, né? Na verdade, isso não existe, gente. Ninguém vai cobrar nada da gente no mundo espiritual. Ninguém, né? Só cobra espírito inferior. Então, se a gente for para um lugar melhor, ninguém vai cobrar. Se a gente for para um umbral, todo mundo vai cobrar, porque todo mundo deve para alguém no umbral, pelo menos na visão deles, né? Os espíritos de luz, eles têm outra compreensão da nossa vida. Então eles entendem, né, que não cabe cobrança, né, por mais que a gente goste de cobrar. Nossa, isso é característica nossa. Então, quando a gente sabe, nós vamos ser responsáveis pelo conhecimento que nós temos. E responsabilidade é sinal de maturidade espiritual, que é diferente de culpa, que é sinal de imaturidade espiritual. Todo mundo que você vê botando a culpa nos outros ou em si mesmo, né, é um espírito imaturo. Seja ele o Papa, tá? Tô falando que o Papa faz isso, tô falando, né? Seja ele o faxineiro da esquina, seja ele, né, o rei da Inglaterra, a rainha de Sabá, seja ele o dono do restaurante, o mendigo da rua. Se eu culpo o próximo, se eu tô culpando alguém, isso é um sinal da minha imaturidade espiritual, porque nós aprendemos com a espiritualidade amiga que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Somos culpados. Que a culpa baixa o nosso padrão vibratório e nos prende a inteligências que querem culpar. Aquele que se sente culpado atrai para si espíritos inferiores que culpam, né? Porque a gente busca, a gente recebe. Então eu quero que alguém me culpe, eu quero que alguém me cobre. Vai aparecer um cobrador na minha porta, seja encarnado ou desencarnado, né? Ontem eu acordei com meu filho me chamando. Aí eu acordei, sofro tanto com meu Deus, com uma saudade imensa. Mas quem disse que não teve com ele? Né? Então muitas vezes a gente vai visitar, né? Aqueles que nós amamos, pode ter certeza. Né? De vez em quando eu visito lá os meus avós desencarnados, né? Os que não reencarnaram ainda, né? Porque alguns deles já vieram, já, né? Mas a gente tem contato com aqueles que se foram, pode ter certeza. Né? A distância da matéria não é a distância do espírito, do pensamento. Né? O Emmanuel fala pra gente: vivemos em espírito onde projetamos o nosso pensamento. Olha só, né? Nossa, agora você falou direto pro coração do meu filho. Ele fica muito triste e cobra demais. Agora entendo por que ele gosta de você. Então, o que é isso, minha amiga? Né? Que bom. Nos tempos de hoje, se faço mal para alguém, Deus perdoa. Se alguém faz para mim, se alguém tem que ser castigado. Seguir um pensamento umbralino? Exatamente, meu amigo. Você resumiu aí, né, a lei do amor e a lei da justiça.
Né? Lembra lá da oração do Pai Nosso? Né? Jesus fala, Pai Nosso que estás no céu, aquela coisa toda, chega lá. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Essa aí que nos pega. Né? Então nós condicionamos o perdão à nossa ofensa, a nós perdoarmos também quem nos ofende. E aí, evolutivamente, nós temos dois caminhos. Né? O caminho inicial, que é o caminho da justiça, né? Que é o olho por olho, dente por dente. Né? Ou seja, me fez, levou, eu fiz, levei também. Né? Então, roubei, vão roubar de mim. Né? Me roubaram, eu quero que roube do cara. Esse é o caminho da justiça. E aí vem Jesus, quando Jesus encarna, ele traz o caminho do amor, que é o caminho sobremodo excelente lá do Paulo de Tarso. O Paulo pegou a história do amor, porque o Paulo era um cara que devia muito. O Paulo falou assim, meu Deus, se eu for pagar o que eu estou devendo, eu estou lascado. Aí o Paulo escolheu o quê? Escolheu amar. Quando nós amamos, nós cobrimos a multidão dos pecados. Ou seja, o amor, ele apaga a causa e efeito. Então, por exemplo, imagine, né? Dentro da causa e efeito, eu matei, eu preciso voltar para morrer. Nem que seja bater a testa na pia, tá? Ninguém voltou para me matar não, tá, gente? Quem mata aí tá se complicando por que quer, né? Eu posso reencarnar precisando de desencarnar com a morte, porque eu causei a morte nos outros, eu vou bater com a testa na pia do banheiro, eu vou ficar doente, eu vou, igual eu sou voado, vou sair na rua, o carro vai me atropelar porque eu não tô prestando atenção no que eu tô fazendo, né? Tudo bem. Mas isso só existe para quem tá na onda da justiça. E como é que a gente sabe se a gente tá na onda da justiça? Né? Como é que a gente sabe se a gente está na onda da justiça? Quando a gente cobra justiça para os outros. Porque à medida com que eu julgo, eu sou julgado. Então, se eu estou esperando Deus lançar um relâmpago lá, igual Zeus do Olimpo, né? Na cabeça de quem faz uma coisa que eu considero errado, é porque eu estou dizendo intimamente que quando eu fizer alguma coisa errada, eu estou esperando um relâmpago na minha cabeça também. Porque à medida com que eu julgo meu irmão, eu estou me julgando. Então, se eu desejo punição eterna para quem erra comigo, eu estou dizendo eu desejo punição eterna para mim também. Aí que é o segredo. E aí vem Jesus e fala assim, olha, o amor cobra a multidão dos pecados. E aí ele fala assim, ó, quem ama, né, apaga o erro. Ou seja, eu vim para desencarnar por uma morte violenta. Né, porque eu andei matando os outros, aí eu tenho esse karma aí que eu criei. Mas eu chego aqui no planeta, começo a amar, começo a fazer o bem, começo a me esforçar para ser uma pessoa melhor, eu apago essa energia negativa. O amor cobre a multidão do pecado. Está lá na epístola de Pedro. Tá? Não sou eu que estou inventando isso não. Jesus falou isso aí. Falou para o Pedro, e o Pedro gravou aquilo tanto que ele repetiu lá na carta que ele escreveu. Né? Escreveu entre parênteses. Quem escreveu foi o Marcos, mas ele ditou. Né? Porque o Pedro não sabia escrever. Tá? Ele sabia ler, mas não sabia escrever. Que era muito comum na época, aliás. Tá? A Evelyn está falando pra gente, eu não sinto raiva de ninguém, eu só entrego a Deus, pois meu filho foi assassinado. E eu só peço a Deus que me dê forças. Com certeza, e com certeza todos nós pedimos, viu, minha amiga? Que Deus te envolva com muita força e com muito amor. Né? E eu acredito que muito do que você está passando, né, que você está sentindo, né, é algo que nós não temos direito nem de falar. Né? Eu não me avogo em te aconselhar nada nesse sentido. Mas o que eu posso te dizer, minha amiga, é o seguinte... O amor que você tem pelo seu filho é maior do que a força da morte. E é isso que conecta você com ele. Né? E se você escolheu o caminho do amor, você escolheu o melhor caminho, minha amiga. Porque você está sempre junto daquele que você ama. Porque vivemos em espírito onde está o nosso pensamento. E aí, em situações como a sua, nós podemos escolher. O pensamento vai estar com aquele que cometeu a violência, ou o pensamento vai estar com aquele que eu amo. É uma escolha de cada um de nós. Né? E pelo que eu vejo em você, minha amiga, você escolheu estar com aquele que você ama. Essa é a melhor escolha. Esse é o meu filho que falou com você agora. Gratidão por estar tão bem na vida dele. Uai, gente, a gente está dividindo, né, minha amiga? Nós estamos um dividindo com o outro, né? Estamos aí, né, aprendendo juntos. Aí, o nosso objetivo é esse, né? Vamos trabalhando aí, pedindo a Jesus para nos ajudar, né? Que nós precisamos uns dos outros sempre. Né? Precisamos sim, né? Nós somos muito iniciantes ainda no bem. E aí Jesus vem falar pra gente da lei do amor, né? Porque eu gosto de falar disso, porque a lei do amor é o caminho mais fácil. Só que pra gente seguir pelo caminho mais fácil, né, nós temos que aprender a compreender as fragilidades dos nossos irmãos, que é aí que está o grande problema da gente. Né? Como o companheiro falou, né, nós queremos que Deus perdoe os nossos pecados, porque nós somos frágeis e ignorantes, né? Tadinho de nós. Mas quando o meu irmão erra, eu quero que Deus vá lá e pune ele imediatamente. Cadê Deus que não pune isso?
E muitos de nós, né, acho que todos nós em algum momento, já caíram nessa, vamos dizer assim, nessa, como eu diria, já caíram nessa situação que é, né, um contraste, né? Porque eu quero ser perdoado e amado por Deus, que Deus compreenda as minhas faltas e as minhas limitações, que é realmente assim que Ele procede, mas ao mesmo tempo que eu quero ser compreendido, amado, perdoado e abraçado por Jesus, eu quero que Deus venha punir imediatamente, com todo o rigor possível, aquilo que eu considero mal. Então eu estou num estado ali, né, de desequilíbrio íntimo, porque aquilo que eu espero para o meu irmão é diferente daquilo que eu quero para mim, e aí a coisa não flui. Por isso que muitas coisas na nossa vida, a gente fala assim, eu quero amor, eu quero perdão, mas você não perdoa e não ama. Eu quero compreensão, eu quero carinho, eu quero que as pessoas me abracem, mas eu não perdoo, não compreendo, não abraço. Eu acho que não precisa, né? Eu acho que eu preciso mais que os outros. Aí as coisas não se modificam, não se movimentam na nossa encarnação, na nossa vida, né? Porque enquanto eu não perceber que o meu irmão que erra comigo é tão frágil quanto eu mesmo sou, eu não vou parar, né, de sofrer. Essa é a grande dificuldade do nosso momento espiritual, porque nós hoje estamos muito divididos, né? Nós nos dividimos entre o bem, né, que normalmente sou eu sou o bem para mim, né, e o mal, que é todo mundo que pensa diferente de mim. E Deus tem que gostar de mim, me levar no colo e me achar o mais bonito de todos, né? Enquanto o meu irmão, que é o mal, né, que me incomodou de alguma forma, né, todos os recursos, todas as pragas do apocalipse são pouco para ele, né? Porque Deus tem que, né, tem que mostrar que me protege, prejudicando o meu irmão, né? É uma questão muito, muito complicada, né? Possível saber se ele está bem. O Lucas, nosso amigo, está falando que ele está bem, que você não se preocupar não, né? Que ele já perdoou, né? Mas que ele precisa do laço espiritual do seu amor, viu, meu amigo? O que isso quer dizer? Né? Que a sua intimidade, a sua felicidade, né, a sua alegria impactam diretamente nele. E é assim que funciona, viu, meus amigos? Quando a gente tem alguém que a gente ama muito, que está no mundo espiritual, né, nós muitas vezes não sabemos como é que esse espírito está. Como é que ele está? Não sei. Né? Mas nós sabemos o seguinte: através do laço que nós temos entre a gente e aquele que nós amamos, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acredito, o que eu trabalho no bem, vai impactar esse espírito. Né? Eu lembro de uma amiga querida nossa, que ela perdeu o filho há um tempo atrás, né? E a gente conversando sobre isso, ela falando, né, que os irmãos estavam muito tristes, aquela coisa toda, né? E aí o Lucas sugeriu para eles fazerem o bem em nome do rapaz que morreu. Ou seja, visitar um asilo, uma creche, um orfanato, levar cesta básica e bater papo com um velhinho, né? Em nome daquela pessoa, assim, ó, eu tô aqui e tal, né? E eu tô aqui trabalhando, fazendo, agindo, né? Em nome da minha lembrança do fulano, né? E contar isso pra pessoa, falar assim, ó, eu tô te dando essa cesta básica aqui, né? Faz prece lá pelo meu filho, né? A saudade dele me motiva a te amar, né? A falta que ele me faz está me motivando a estar aqui com você hoje. Não para substituir, né? Mas para direcionar a nossa afetividade. Porque o afeto é uma força que precisa de ser canalizada. Porque afeto não canalizado se torna em amargura, em ressentimento, em tristeza, em dor. O afeto ele precisa ser canalizado, nem seja para a plantinha, para o bichinho, né? Para alguém que está na nossa casa, às vezes sedento de carinho, para alguém que ninguém dá amor. Né? Nós temos milhares de companheiros aí abandonados em orfanatos, crianças querendo um abraço. Né? Temos, né, a gente já teve a oportunidade de visitar aí algumas creches, algumas coisas assim, gente, dá vontade de pegar os meninos e tudo trazer para casa. Né? Claro que a gente não dá conta de fazer isso, queríamos dar, né? Mas a gente não dá conta. Aqui em casa já tem 4, né? Tirando os 2 gatos e o cachorro. Né? E o pessoal ainda brinca que eu sou o 5º menino da minha esposa, então vocês imaginam, coitada dela. Né? Então assim, gente, o que a gente puder doar, ofereça. Faça de coração. Um sorriso. Né? Na questão da aceitação da morte, aqui é o Migo falando. Uma coisa me edificou muito, que foi a partida do meu irmão, meu pai e da minha mãe, no prazo de 7 meses. Se fosse em outra época, acho que não suportaria. Mas o Espiritismo me ajudou muito. Sim, essa é a proposta consoladora da doutrina e do Evangelho. Né? Não é resolver o nosso problema, mas acender nos nossos corações a esperança. E nós precisamos de esperança, meus amigos. Podem ter certeza, tudo isso vai passar.
O amor já venceu. Não vai vencer, não, ele já venceu. Né? O que está acontecendo é que o mal está se dissipando. Sabe aquelas últimas fumaças assim, ó, de um incêndio que acabou? Nós estamos andando naquele campo queimado, mas onde o incêndio já acabou e está começando a chover. E então nós estamos meio engasgados com aquela fumaça misturada com água, né? Mas se a gente parar um pouquinho e continuar a nossa caminhada, nós vamos começar a perceber que na floresta está começando a brotar vida de novo. Que a chuva vai vir com renovação. E que depois da chuva vai brilhar um sol. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Não se assustem, né? Conforme diria o Cristo, com as provas, com as dores, com as dificuldades. Acendam o coração a esperança. Distribuam a esperança para que ela nunca falte para vocês. Distribuam consolo para que vocês sintam sempre as mãos da espiritualidade sobre vocês. Né? Como diz o querido Liel, né? Mãos que se movimentam em direção àquele que sofre, tem sobre elas as mãos da espiritualidade e as mãos de Jesus. Né? Exatamente, amigo. Todo esse momento é o mal agonizando, é o fim do mal. Porque o mal não é eterno, não é transitório. Seja o mal individual, né? Aquele que vive em mim, as minhas fragilidades, os meus erros, seja o mal no contexto geral, que é muito pequeno também, gente. A maioria das pessoas é boa. Né? Analisem, observem. A maioria das pessoas é boa, é ética, é justa, é trabalhadora. A maioria. Né? Tanto é que quando aparece alguma pessoa criminosa, assusta. Nossa, fulano é criminoso, meu Deus. Né? Meu Deus, mas o mal tem mais propaganda. Já pararam para perceber? Né? Tem 10 mil pessoas que trabalham e cumprem seus objetivos, mas uma pessoa que faz o mal chama mais atenção que os 10 mil. Né? Porque o mal grita. E o bem é tímido. Os espíritos falam isso para Kardec, né? Por que parece que o mal domina? Porque o bem é tímido. Nós não falamos do bem. Nós temos vergonha do bem. Né? Então nós temos que falar mais do bem. Do bem que nós vemos no outro. Do bem que nós fazemos. Do bem que nós somos. Né? Coisa aí para te guardar. Os amigos, já estamos aí em cima do nosso tempo. Né? Queria aí pedir a todos vocês aí, né, que nos ajudem aí nessa vibração final, né, pedindo aí para os nossos companheiros, para aqueles que estão precisando. Queria falar para vocês que nós conseguimos fechar todos os apadrinhamentos do Universo dos Sonhos, né? Fechamos hoje, né? Então nós vamos já fazer a compra dos presentes, que vai ser no dia 19 de dezembro. Nós vamos filmar, tirar foto, colocar, né? Quem nos ajudou e nós agradecemos. Quem não nos ajudou ainda, né, nós vamos precisar de mais ajuda, porque junto com o presente tem a ceia de Natal, mas isso é lá em dezembro que nós vamos começar a correr atrás. Né? Amanhã nós vamos ter lá na nossa casa espírita, lá, né, no grupo Francisco de Assis, lá, nossa, no sentido, né, que a gente participa, não nossa, minha, né, que, né, a nossa distribuição de cesta básica, né, quase 90 famílias, né, estavam 78, 80, um negócio assim, já, daqui a pouco chega em 90. E muita gente ajudou nisso também, né? Então a gente vai tirar foto também pelo Instagram aí, né? Da gente, né? Nesse momento de alegria aí, né? Para aquelas pessoas que doaram verem lá, né? A ajuda que fizeram. Queria agradecer a todos vocês, né? Como diz um amigo, tem pessoas que não conseguem dizer eu te amo, sim. Então elas precisam ouvir. Se alguém que você conhece não consegue dizer eu te amo, comece a falar, né? Primeiro a gente escuta, depois a gente ouve. Né? Então a gente fala, vamos aprender a escutar eu te amo, a falar eu te amo, né? Talvez seja a nossa missão. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga pela oportunidade deste encontro, pedindo que os amigos espirituais que nos sustentam e abençoam possam nos envolver com as vibrações do seu amor. Divino amigo, esteja conosco no momento em que nos reunimos, através da prece, as vibrações da paz. Caminha conosco e nos envolve com o seu amor, com a sua luz. Hoje e por todo sempre, que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, boa noite. Jesus fique com vocês. Deus abençoe a todos. Né? Até domingo nós damos continuidade aos nossos estudos. Tchauzinho, fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção e pela boa vontade, viu, gente?